Eu acho que eu boto no YouTube lá assim, não sei. Eu pego essa aí e boto lá. Perfeito. Olá. Boa tarde. Vamos esperar o povo entrar, já estamos um pouquinho atrasados. Bora lá, deixa eu passar um avião assim, pessoal. Boa tarde, povo lindo. Boa tarde, povo. Hello. Vanessa, Tatiana sempre presente. Vanessa também, boa tarde. Mariana. Boa tarde, povo. Wesley, lindo. Vanessa, Tatiana. Shirley, as duas juntinhas hoje. Hoje é dia do amigo. É verdade. Aí eu recebi a visita da amiga Regina. Obrigada, Dani. Hoje é dia do amigo. Obrigada. Aí eu recebi a visita da amiga Regina. Obrigada, Dani. Tadinho, Vilela. E o povo aí vai entrando. Tá muito alto. Desculpa, povo. Eu tô com coberta, gente, aqui embaixo, só que eu tô com frio nas minhas pernas. No meu pé. Uma com fria, outra, ó. Pois é. Verão, Rio de Janeiro. Ai, que lindo. Obrigada, Mariana. Aqui da Alemanha, Mariana. Olha lá, que lindo. Uau, tudo bem, Mariana? Conversei contigo esses dias, né, Mariana? Feliz dia da amizade. Obrigada, vocês também. Poxa, Shirley, que pena. A Raquel, a Gabi. Galera, vão convidando o povo aí. Você que me chamou ali? Fui eu que te convidei pra você vir pra live. Ah, é? Você quer fazer live comigo? Tem que me Vai que você não vem pra posso. live. Vai que você não vem Tem que pra live. agendar, as coisas não é assim, não. A Regina também tá com frio, ó. Minha cobertinha aqui. Regina tá em todas, né, A gente? Regina também. Sensacional. Obrigada, Mariana. Wesley da Bahia. Sara, Daniela. O tema de hoje, Raquel, é se Deus fala. Fala Deus. Nós tiramos esse tema da polêmica do final de semana com a música A Voz, da cantora Cassiane. E no meio da música, né, do louvor, ela fala Deus, fala Deus. E diante de tanta polêmica, nós criamos esse tema, fala Deus. E uma pergunta, Deus fala? Esse é o tema de hoje. E qual a diferença, né? Do que Deus fala e do que o povo diz que Deus falou, né? O quanto isso muda tudo. Isso muda muita tudo. coisa. Isso, Vivian, eu fiz uma outra publicação depois que eles editaram o vídeo. Mas ambos os vídeos continuam lá, né? Infelizmente, tem uma versão com a denúncia e uma versão sem denúncia. Poderia ser uma só, né? Mas não dá para ser perfeito em tudo. O que me chamou a atenção, e eu quero falar isso também na live de hoje, da importância que teve todo o movimento, não só da nossa página, mas de outras páginas que apoiam vítimas, que ajudam vítimas, que fizeram toda a mobilização de fazer com que eles editassem o vídeo, né? Não precisaria disso, mas também fiquei muito feliz, porque é um povo novo, é um movimento novo e forte e grande, ao ponto de conseguirem essa edição. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Não foi do jeito que nós queríamos, mas cada um quer um jeito também, a gente é complicado. Larissa chegou, Marilene. Na verdade, no nosso entender, não era necessário que nada disso tivesse acontecido, né? Pois é. Nada mesmo. E como que a gente se porta quando algo acontece? Que às vezes a gente fala assim, o inimigo tá furioso.
estão se levantando contra mim. A minha vitória hoje vai ter sabor de mel. Essas coisas que, na verdade, a gente não assume a nossa responsabilidade mediante os nossos erros. Enquanto a palavra o tempo todo fala, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Quando a gente pensa em Davi, a gente pensa em um homem segundo o coração de Deus. Eu preciso tomar cuidado aqui. Ah, tá. Não porque está errado, não porque ele não errou, mas porque ele errava, assumia sua responsabilidade mediante os seus erros, mudava de postura e continuava livre para seguir. E todas as vezes que a gente encobre as nossas transgressões, a gente não prospera, mas a gente fica arrumando culpado. E o tempo todo aqui a gente fala sobre autorresponsabilidade. A virtude não está em acertar o tempo todo, mas está em errar, assumir para continuar, sem levar ninguém com peso atrás da gente, né? Porque uma pessoa forte, uma pessoa que tem uma voz, que está tanto tempo no mercado, né? A gente vê que errou. E qual o problema de errar? Mas a gente precisa chegar e falar assim, errei, fiz errado pra caramba, mas peço perdão e vamos refazer. Não ficar tampando o sol com a peneira. E na verdade a gente está cansado disso, né? No evangelho que tampa o sol com a peneira. E Jesus veio trazer luz para a minha vida e para a sua vida. Ele não veio tampar nada, muito pelo contrário. Ele falava para os escribas e fariseus que ficavam lá tentando testar a fé, né? Ele falava, não vou dar prova nenhuma para vocês, senão a do profeta Jonas, que foi para Nínive. E para consertar o erro dele, ele teve que passar 3 dias dentro da barriga de um grande peixe. E quanto que a gente às vezes precisa ficar no silêncio, sem os holofotes, para rever os nossos conceitos e os nossos erros e poder acertar. Porque foi para isso que Jesus veio, para que a gente pudesse acertar. Dentro disso a gente tem muita coisa para falar aí, porque o que está em jogo é a mulher que está dentro de casa sofrendo, enquanto eu estou viajando e postando por aí nos meus stories a minha vida próspera. Enquanto tem muita gente sofrendo hoje dentro de suas casas. Lilian, me procura depois no privado, tá? No direct eu converso com você. Nós aqui já tivemos lives sobre esse tema. A gente não vai abordar isso hoje, mas pessoalmente, se você quiser, você chama a gente no direct que eu converso com você, tá bom? Mas vamos lá. Irlânia, me responda. Deus fala, apesar de tudo que você já explanou. Deus fala. E como que ele fala? Ele fala que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. É isso que Deus fala. Deus fala que nós merecemos ser cuidadas, amadas, amparadas e protegidas. E Deus também fala que a igreja é luz para as nações. E se a gente vive em dor, em trevas, a gente não está em luz. E o apóstolo Paulo fala assim, se alguém apresentar outro evangelho que não seja esse, da luz, da claridade, do amor pela mulher, sua esposa, como Cristo amou a igreja, que seja anátema, que seja amaldiçoado. É isso que está na palavra. Pois é. Então, se a gente tem um evangelho que a gente está dizendo que a gente tem que ficar no oculto lá, chorando e clamando e gritando sozinha, só pra Deus, tá errado. Tá na Bíblia errado. Tá na Bíblia errada. Tá lendo outra que Bíblia. Seja anátema. E é interessante porque... Pode falar? Não, pode. É interessante porque, assim, eu sofri isso. Obrigada, Lucy. Eu sofri violência doméstica e eu tava nesse oculto, né? Clamando, orando, indo ao monte sozinha, pedindo a Deus proteção, pedindo para que Deus respondesse, para que Deus mudasse, para que tudo fluísse. E quando aconteceu isso, divide o pânico comigo, obrigada. Quando aconteceu, eu fui um domingo de manhã para a igreja, eu estava ministrando louvor na igreja
E o pastor veio pra mim e falou assim: querida, graça e paz. Poxa, foi uma bênção, louvor, a ministração de manhã. Deus falou profundamente com a igreja e eu tava sofrendo. E aí, quando ele falou, tá vendo aquele casal ali, aquele casal novo na igreja? Eles chegaram, a gente quer que você e seu esposo, cuide daquele casal. E foi nesse momento que, ao ser confrontada a cuidar de um casal, que eu falei assim, eu não posso cuidar. Eu não posso cuidar de ninguém. Ele falou, mas por que vocês dão frutos bons aqui na igreja? Vocês são tão bem acolhedores, vocês cuidam... Eu falei, mas eu tô sofrendo isso. Eu falei 1 hora. Eu encontrei um lugar seguro para falar, para colocar para fora. E aí eu comecei a falar tudo que eu estava sofrendo dentro da minha casa, clamando ao Senhor, orando, mas eu só tive coragem de colocar para fora quando eu fui convidada a cuidar de um casal. E aí ele falou, a partir de hoje você não tá sozinha. E a partir de hoje, o que acontecia com você não vai acontecer mais. Ali foi quebrado o jugo e eu tive liberdade para falar sobre aquilo que eu estava vivendo. Então, o que eu falo para você? Você não tem que viver sozinha. A Bíblia fala assim, confessai vossas culpas uns aos outros para que haja cura. Então, tudo que vem dizer para você que você tem que ficar no culto chorando, no quarto sofrendo, isso não é o secreto. O secreto que Deus quer para a sua vida é um secreto de intimidade. Um secreto no local você vai fechar a porta do teu quarto e vai orar em secreto e Deus vai te recompensar. Mas não para você ficar sofrendo em dor. Porque tem mulheres que não saem do isolamento, saem morta do isolamento. E detalhe, às vezes o opressor, ele faz algo tão bem feito que a mulher sai como um acidente doméstico. Ela morreu, mas de um acidente doméstico. Ela morreu, mas de uma intoxicação alimentar. Ela morreu de outras formas que não foi da violência. Não foi um feminicídio. Então abre o seu olho. Se você tem uma igreja e o pastor que está lá, a Bíblia fala que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. É isso que está dizendo a palavra. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E naquele momento, o meu pastor, ele deu a vida por mim. Ele falou assim, ei, você estava sozinha até agora. E agora você tem um local de amparo e apoio. Então, não é para você ficar aí sozinha, jejuando, clamando, igual aconteceu comigo, não. Porque enquanto eu estava sozinha, a resposta de Deus não veio. Quando eu encontrei um lugar e falei, abri minha boca, coloquei para fora e fui amparada, aí sim a libertação veio para mim. Então eu divido isso com você. Porque Deus falou comigo e Deus me libertou no momento que eu não estava mais no oculto e no anonimato. Então, essa é a voz da igreja. A voz que liberta, a voz que ampara, a voz que te dá a mão e fala, eu estou contigo, somos corpo assim bem ajustado, tão ligados, unidos em amor. Esse Amém. É o amor. Não é o amor de ficar lá sozinha chorando que Deus vai responder em algum momento, não. Senão você não precisava de igreja. Igreja é corpo. E corpo é para um cuidar do outro. Okay. Então Deus fala. Eu creio muito que Deus fala quando nós nos posicionamos, quando nós clamamos a Ele uma fala, estando preparadas também, querendo saber e fazendo a nossa parte. Porque, como a Elaine falou, não adianta você pedir e estar aprisionada, estar fechada, até pelo que ele vai falar. Ele fala assim, a voz dele expulsa demônios, a voz dele cura, a voz dele faz milagres. Não só quando nós clamamos, ele faz a hora que ele quiser. A hora que ele quiser, ele faz. Você às vezes nem precisa clamar e ele ordena. Mas nessa situação específica, nós entendemos que o clipe em si, ele foi muito infeliz, foi um desserviço para o que estamos vivendo. Veja bem, a Lei Maria da Penha ela é de 2006, Ela não é tão atual, mas ela é atual. Estão tendo muitas modificações nela, ainda que ela seja uma das 3 melhores do mundo.
Esse governo tem feito várias alterações necessárias e privilegiando as mulheres. E aqui eu não estou fazendo propaganda do governo, estou falando que atualmente tem tido nesse governo muitas alterações benéficas às mulheres, que são as principais vítimas, as principais e únicas. A única vítima de agressão, uma Lei Maria da Penha, são as mulheres. Em toda essa polêmica que aconteceu esse final de semana, a minha satisfação na polêmica é ver mulheres unidas. Várias páginas unidas. Eu fui procurada por diversas meninas que têm páginas como Libertos do Opressor. Jane fala isso, Jane fala aquilo, Jane publica isso, Jane você viu aquilo, e discutimos opiniões, muitas diferentes, porque conheço muitas meninas que têm a página no mesmo segmento, que nem cristãs são, mas nos respeitamos. E ali discutimos, faz isso, faz aquilo, levanta tal hashtag, levanta isso, levanta aquilo, vamos fazer um movimento. E o movimento aconteceu. Tá lá, se a gente for ver no clipe original, tem mais dislike do que like. Algo aconteceu. E eu trago esse discurso para a igreja. Nós estamos vivendo um momento histórico da igreja onde mulheres têm se manifestado e têm falado. Por quê? Esse momento é diferenciado para nós e nós não podemos nos calar. Porque até ontem, antes de ontem, semana passada, a linguagem da igreja referente a isso era ore e aguarde. Era o primeiro clipe. E eu tenho falado desde o ano passado, as minhas dificuldades, as nossas dificuldades de entrar nas igrejas e falar isso. Porque a liderança não quer falar. A igreja não está preparada para falar um assunto relevante. A produtora editou o comentário lá, mas ela coloca no final da justificativa dela, né, da produtora, que o assunto violência doméstica, que ele é delicado, que ele é íntimo e que ele é polêmico. E o que eu falo sempre em nossas lives? Esse assunto não é polêmico. Esse assunto é necessário. A igreja, e quando eu falo igreja, são todos os líderes, são todas as igrejas, eu incluo Irlânia. A igreja, ela trata os assuntos polêmicos de canto. Isso é sério, isso é feio, isso é preocupante. Por isso que eu falo, não é um assunto polêmico, é um assunto necessário. Nós falamos na igreja de casamento, de dinheiro, de saúde, de filhos, de educação. Falamos de tanta coisa, milagres, fé. E por que não fala disso, se é necessário? Ele é íntimo? Não, ele não é íntimo. Ele é de todos nós. Ele acontece com a minha amiga. Ele acontece com a outra menina que está sentada do meu lado, atrás de mim. Acontece no meu contexto social. Ele não é íntimo. Pode até acontecer dentro do lar, dentro do ambiente doméstico, dentro de relacionamentos amorosos, que não acontece só dentro do lar. Mas aí o assunto fica mais amplo. Então ele não é íntimo. Ele também não é delicado, porque ele mata. A morte não é delicada. Ou ele é delicado para quem, né? Ele é delicado para quem? Quando eu ouvi de uma advogada, uma outra página, ela diz que a violência doméstica ela acaba só de duas formas. Ela é extinta de duas formas. Quando a violência em si é denunciada, quando a vítima abre a boca ou quando ela é morta. Eu levei um susto quando eu ouvi isso, porque eu fui pensar naquela frase, eu achei ela tão forte, e é isso. Se você não denuncia, você vive aquilo ali e vai morrendo aos poucos. E qual outra forma de ela acabar? Sendo morta. Isso é muito sério. Então isso não é delicado. Então o momento histórico que a igreja está vivendo hoje é de ter mulheres como eu, Irlane e tantas outras de outras páginas cristãs que se dispõem a falar sobre isso e a não aceitar isso. E eu creio que foi isso que levou a produtora e a cantora refazerem o clipe e postarem suas considerações lá. A força é um momento que mulheres dentro da igreja estão falando: oi, eu não aceito mais o discurso de que eu tenho que apanhar e orar e apanhar. Não é isso que a palavra diz. Deus falou.
A voz dele diz que o homem tem que me proteger e até morrer por mim. Mas a igreja, ela perpetuou uma educação de submissão, onde pormenoriza essa mulher, onde fragiliza essa mulher por décadas e décadas e décadas. Mas estamos vivendo um momento histórico onde existem mulheres que creem na voz de Deus, que creem que Deus fala, mas não aceitam mais violência. Porque não vem de Deus. Deus não é violento. Ele não pode, ele não vai deixar uma filha dele passar por violência. E eu fiquei muito extasiada, emocionada ontem à noite, quando eu entendi que o momento que nós estamos vivendo é um momento histórico da igreja. Porque começamos a falar e a não aceitar, ao ponto de levar pessoas de grande relevância, de renome, a mudarem algo e falar, ok, errei. E refazer, ainda que não ficou tão bom assim, mas refez, reviu seus pensamentos, refletiu. Um grupo de pessoas levaram eles a fazerem isso. Então isso é um momento histórico, de que algo está acontecendo, de que pessoas estão falando sobre isso. E eu vou continuar batendo na tecla, esse assunto violência doméstica não é um assunto polêmico, é um assunto necessário. A liderança precisa estudar, sentar e estudar para saber lidar com isso. Se ela mesma não passa por isso, né? Para se cuidar e cuidar do outro, principalmente cuidar do outro. Os membros da igreja também têm que saber os seus direitos e pleitear isso. E observar. Se você está numa igreja onde você fica sabendo de que sua filha ou uma coleguinha de sua filha passa um abuso e você vê qual é o papel da sua liderança, ali você já pode determinar ou concluir. Eu não quero ficar num lugar onde eu não possa me abrir ou ser protegida ou proteger os meus filhos. É interessante porque... Aqui, pode ler aqui. Como é que faz? É interessante porque, assim, às vezes a gente trabalha com igreja, né, e tem o departamento infantil, por exemplo. Aí uma criança que está no departamento infantil apresenta um quadro que bate nas crianças lá, ou senão não se relaciona, não olha nos olhos da professora, vai no banheiro e quer mexer nas partes íntimas de outras crianças. A professora do departamento infantil, ela tem que estar de olho nessa criança. Por que o comportamento dela alterou? Por que o comportamento dela mudou? Por que ela é tão agressiva? A igreja, ela precisa ser a voz da liberdade. Ela precisa ser a voz de libertar aquela criança para que ela tenha um lugar seguro na qual ela seja protegida. E aí a igreja também se omite. Não vou mexer nisso. Vai que eu perca um membro. Mas você está perdendo uma criança. E a Bíblia diz que dos tais é o reino dos céus. E aí você tá manchando a inocência de uma criança e não está sendo a voz da libertação daquela criança com medo de um pai, com medo de uma mãe, mas a igreja está perdendo o seu papel, que é de proteger, de ser luz, de ser sal, de dar vida. Então eu estou dizendo que na igreja, da mesma forma que no mundo as crianças sofrem abuso, as crianças apanham até a morte, e aí a igreja não vai proteger essa criança? Qual é o papel da igreja? Na verdade, a gente está precisando repensar isso. Qual é o papel da igreja? E sobre a música, desde o início a gente falou assim, o que tem a ver a música com o clipe da música? A gente não sabe o que... mas mudou, ok, mudou, agora o cara foi preso. Mas o que continua tendo a ver a música com o clipe da música? Sabe qual a reflexão que eu fiz? Eles trouxeram esse clipe, esse tema, né? De violência doméstica, de uma mulher passando. E a visão ali, para mim, pessoal, Jane, foi de um pecado. O pecado da idolatria bebida, de um homem que bebe. E a esposa da sua fé em crer que aquele quadro ia mudar. Mas com isso ela sofre um crime, violência doméstica. Um crime. Ele comete crime com ela.
Então eu fiquei pensando, tá, eles usaram a violência doméstica num clipe para falar que a voz de Deus é soberana. Sim, eu creio, a letra é linda, é verdadeira, mas vamos pensar, se eles usaram o clipe como um crime, violência doméstica, eles poderiam usar qualquer outro crime. Por que não usaram no estupro? Um abuso sexual? Uma pedofilia? Isso é crime? Violência doméstica não é crime? É justamente aí do que eu falei. É um assunto que é necessário a igreja tratar. Não é só pecado. Não é só pecado. É um crime. A igreja, por décadas, tratou um crime como pecado. E pecado, eu creio sim, que eu possa ajoelhar ali, clamar o meu Deus e o meu Deus vai falar. No tempo dele e eu vou esperar. Sabendo, confiando que ele vai fazer o melhor, para haver retratação, arrependimento, restauração, libertação e etc, etc. Com um pecado. Crime, ele precisa ser punido. Eles não fizeram isso. Por que não usaram um estupro ou um roubo? Mas usaram a violência doméstica. Porque a igreja ainda não considera, isso é forte, isso é sério, a igreja não considera a violência doméstica como um crime. Isso é triste. Por que ela não considera? Porque ela entende que é um âmbito íntimo, um assunto delicado, que só cabe ao casal, e a esposa, no seu conceito errado de submissão, tem que orar, passar e aguardar. Não, não é isso. E estamos vivendo um momento histórico de dizer, não aceitamos mais isso, porque não é isso. A força desse momento de levar uma produtora com este nome, uma cantora com este nome, a se retratarem, e foi lindo e foi ótimo isso, demonstra que o povo está com poder e conhecimento de saber, opa, não, isso não é só pecado. Isso, além de pecado, também é crime. Nós não podemos permitir. Nós aqui na página recebemos depoimento de meninas que sofreram gatilhos emocionais, reviveram aquelas cenas, reviveram cenas que elas passavam, situações, fatos de violência que elas passaram, olhando aquele vídeo. Isso é muito sério para quem trabalha com a saúde mental. Ilânia pode falar com mais propriedade disso. Isso é muito sério. E a igreja não se preocupou com isso. E a produção não se preocupou com isso. Por quê? Porque trata só como um pecado e não é. E as meninas hoje sofreram, ontem foram dormir sofrendo, porque emocionalmente elas não estão tratadas, porque passaram por violência doméstica há muito pouco tempo. E o vídeo foi suficientemente para despertar novamente todos aqueles más sentimentos que uma violência traz. Eu acho interessante, eu anotei alguns textos bíblicos aqui, que eu acho interessante, né? Que a gente está falando um tema que tem tudo a ver com isso, né? Provérbios 19:20 diz que preparados estão os juízos para o escarnecedor e os açoites para as costas dos tolos. A gente olha para esse clipe e pensando aqui sobre o escarnecedor, né? Aquele que desrespeita as leis, e para os tolos também. Existe uma sentença para aquelas pessoas. E a gente não pensa hoje em sentença somente no ato de quando Jesus voltar, que vai ter um reparo. Ok, quando Jesus voltar, né, a gente vai resolver lá. Mas a gente está falando aqui da vida. E aí, a Bíblia fala também, já falei aqui, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu preciso que... Ok, o sujeito tá lá cometendo o crime dele. E talvez eu, como mulher, acredite que meu marido tem uma restituição, Deus... Eu posso acreditar e tudo bem. Agora, vamos denunciar. Vamos denunciar para que ele mude de postura. Quando o pecado é exposto como pecado, que é um crime que a gente está falando aqui... Mas inicialmente quando o pecado, quem falou que o pecado tem que ficar debaixo do tapete? Quem falou que se eu errei, eu posso esconder aquilo? E aí a Bíblia fala que aquele que esconde a transgressão não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia.
Se eu me arrependi, se eu fiz errado, eu vou falar, não, tá aqui, tá exposto. Mas a partir de hoje, eu vou mudar, eu vou procurar terapia, eu vou procurar ajuda profissional, mas eu também vou pagar mediante a lei. E eu não tenho vergonha, porque às vezes a gente fica cobrindo, né, o erro, e o erro tem duas vertentes, pecado e crime. Crime contra a mulher. Que, ó, a Maria da Penha lutou. Isso, e tem as marcas, né? A cicatriz dela é visual. Tem muitas cicatrizes que nós não vemos, que são as emocionais. Mas a cicatriz dela é visual. Ela não tem metade de uma perna. Tá na cadeira de roda. A gente tem uma pessoa que a gente cuida aqui também no grupo, que ela tem um encurtamento do ombro e atrofia na mão. Há 1 ano atrás. Quer dizer, você falou, a Lei Maria da Penha é de 2005, 2006, né? 2006. E aí, a pessoa hoje, há 1 ano atrás, ela, no ano novo, entrando no ano, ela sofre violência e fica com atrofia do ombro e com a mão. E ele tá aí, namorando outra pessoa, vivendo a vida dele. E ela tá lá com as marcas daquilo. Cristã também. E aí, a gente pensar sobre isso é pensar que não dá pra esconder. Não dá mais. Chegou a hora da gente começar a falar sobre isso. Chegou a hora da gente gritar sobre isso. Porque se a gente tem alguém do lado que sofre, a gente tem que se compadecer dessa dor. A gente tem que sofrer aquela dor. A gente não pode falar, na minha casa tá tudo bem e dane-se ela, que é isso? Tem alguma coisa errada. Se a minha alma não se compadece com a dor do outro, tem alguma coisa. Será que é anátema esse evangelho que eu estou vivendo? Será que é esse o evangelho que Cristo foi na cruz? A Bíblia fala que se compadeciam, vendiam suas coisas, repartiam entre os irmãos. E aí a dor a gente não reparte, a gente não tá junto. Para mudar, só há mudança quando há exposição. Só há mudança quando eu me envergonho dos meus atos e assumo os meus erros. E assumir os meus erros é mudar de postura e ter que pagar pelos meus atos. Porque Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem planta, ele colhe. Então, quer dizer, eu tenho que colher o ato do meu erro para que eu recomece. E aí, se também a pessoa não quiser recomeçar, tudo bem. Mas eu, como mulher, eu tenho o direito de recomeçar. E eu tenho, como mulher, o poder de falar, amiga, você pode recomeçar que eu tô com você. Você não está mais em isolamento. Isso é solidariedade. Solidariedade. A música fala de João, de Samuel, de Lázaro. De Zaqueu? Não, Lázaro, desculpa. É Lázaro? Não, Zaqueu. Não, Lázaro. Fala de Lázaro, de Samuel, de João. E não fala em nenhum momento de alguma figura aqui bíblica de violência doméstica. Eles citam 3 personagens da Bíblia, mas trazem a visão de uma situação que não está na música. Então, é muito complicado. Mas voltando a isso que a Irlânia falou sobre solidariedade, eu também costumo falar muito em nossas lives sobre a sororidade, que na igreja tem muito, nos encontros, nos chás de mulheres, todo mundo linda, maravilhosa, reparando na saia, na roupa da irmãzinha. Tem bastante sororidade na igreja. Fácil fazer sororidade na igreja. É só falar que a pregadora, cantora tal vai. Ó, sororidade, enche. A junção de mulheres com o mesmo propósito. Mas a solidariedade é pouco. Eu acolho, quero estar junto de Ilânia, mas muitas vezes eu a julgo. Eu estou lá no encontro, assim, de mulheres, na sororidade, mas não pratico a solidariedade, então eu vejo com outros olhos. Né? Eu preciso falar de um comentário aqui. O clipe já está editado, ok, melhorou bastante, como eu falei, mas na minha percepção ainda tinha que haver algumas coisas, mas gente, ok, esse não é o foco é, errou, reconheceu o erro, o movimento clamou por isso, clamou, contestou, brigou, xingou, teve um monte de comentários aí, e eles reconheceram o erro deles e foram editados, o vídeo foi editado.
Não vai ficar o meu contento nem o dela, aí vai ficar difícil. Agradar todo mundo. Vai ficar difícil. Mas eles já reconheceram o erro. E eu nem tô mais preocupado com o vídeo, com o clipe, com o que falaram, com o que não falaram. No meu coração ferve o momento histórico da igreja, onde foi manifestada a vontade da maioria, houve um reconhecimento do erro e houve uma mudança. A igreja não é mais a mesma. Isso está gritando no meu coração. A igreja não é a mesma. Existe um grupo de mulheres, de pessoas, eu incluo homens também, várias pessoas gritando: ei, não é assim. Ei, não pode ser assim. A maioria dos seguidores de Cassiane e da produtora são cristãs. Então, se a maioria deu dislike, a maioria está entendendo que aquilo ali não é só pecado, que não pode se tratar só desse jeito. É crime. Ei, tá errado. Ok, erramos. Vamos lá e consertar do jeito deles. Alguém aqui também colocou, mas no segundo vídeo ele também não está preso. Gente, o nosso sistema é falho. Eu falo isso em outras lives também. Não dá para cobrar de um sistema perfeito. Tem estuprador na rua por causa do coronavírus. Então, assim, deixa eu arrumar aqui a bateria, que senão vai embora, né? A gente vai cair em descrédito até do Poder Judiciário. A gente não pode perder essa crença no Judiciário. Eu vivo dele, eu creio nele, e acontece muita coisa dentro da lei. Então, assim, não dá para agradar todo mundo o segundo vídeo, mas já fez uma diferença muito grande. Houve uma denúncia, houve o afastamento dela do lar, por decisão dela, não foi uma medida protetiva, que às vezes demora a chegar. E a gente já falou sobre isso aqui. Sim. Você tem que ser a sua maior cuidadora. Uhum. Porque se o sistema é falho, o sistema é menos falho do que até 2006. Mas assim, o sistema está em aperfeiçoamento. Se você... A Bíblia tem um texto que fala assim: escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. O que isso significa? Cuida de você. Sai do ambiente. Mas aí a gente encontra também pessoas que às vezes não quer, porque tem um ganho secundário. A gente trabalha com mulheres aqui que às vezes ela fala assim: ele me xinga, ele até me bate, mas eu tenho o carro que eu quero, eu faço as viagens que eu quero. Ela tem um ganho que ela troca. E aí eu falo: mas pra você compensa ser xingada e apanhar e ganhar carro, joias e tal? Mas a minha vida, eu apanhava na infância e eu não tinha nada disso. E aí a gente fala, a gente traz verdade, mas a decisão está na mão da mulher sair daquela situação. Mas eu falo pra você aqui: escapa-te por tua vida. Pega tuas coisas e vai cuidar de você. Vai recomeçar. Deus vai falar com você nessa situação. Ela se ama. Eu preciso cuidar mais ainda do que eu já cuido de minha filha. Ela está viva. Eu estou viva. Meu pai me blindou até aqui. Então eu posso sair. Mas eu não tenho para onde ir. Mas é tanta desculpa que nós ouvimos. E eu digo: você está viva. Você amanhã não sabe se vai estar viva. Então saia hoje. E naquele clipe nós vemos. Ela orou. Saiu. Eu entendo que ela denunciou, eu entendo que ele foi preso, eu entendo, porque eu entendo do processo ali, respondeu, vai responder, mas nesse processo de responder ele conheceu a Cristo. Ele ouviu a voz de Deus, ele pediu perdão e reconheceu. Aquele sorrisinho que ele dá no final, eu entendo que é assim: ok, me perdoe, eu entendi, eu sou outro, mas eles não voltaram. Então as consequências eu entendo, eu visualizei que ele já viveu e ainda vai viver as consequências de perder um casamento e de ter um nome lá agora no rol processual. Então, voltando um pouquinho o momento histórico, até o final da semana eu anseio no meu coração ainda gravar um vídeo sobre isso, porque o ano passado eu ouvi, final do ano passado, a igreja está num tempo de uma nova geração de mulheres. Eu ouvi isso em novembro. Eu tenho que me segurar para não chorar. Por isso que eu quero tanto gravar algo sobre isso. Porque em novembro eu ouvi isso. Jane, está nascendo uma nova geração de mulheres.
E ontem, quando eu entendi desse momento histórico da igreja, eu lembrei do que eu ouvi o ano passado e assim, meu coração, eu dormi muito pouco essa madrugada porque eu falei, uau, é isso. Uma nova geração de mulheres que está mudando a história da igreja, de dizer, ei, não é só pecado, eu estou morrendo, eu estou dolorida, eu estou marcada. Isso não pode ser tratado como um pecado, isso é crime. Eu preciso que Deus haja desde que eu faça a minha parte, que é denunciar. E desde que o outro também faça a dele, que é pagar por isso. É ir lá diante do juiz e falar, errei, fiz e tô aqui. E tem muitos que vão e dizem que não erraram, não. Dizem ainda que ela mereceu. E quando a gente encontra advogados que acabam coagindo a vítima, falando, mas ele vai ser preso. Se você não amenizar para ele, ele vai ter que pagar. E ele tem que pagar mesmo. Tem que pagar. É a tal da solidariedade que não existe. Que não existe. E às vezes a advogada é mulher. Né? Pois é. A advogada é mulher. Então, assim, a gente tem que se levantar como a voz que diz assim, ó, igual o João, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas, vai pagar seus crimes, vai resolver, vai confessar e deixar para começar a ter uma vida íntegra. E aí a gente está acostumado a esconder, assim, ó, por isso que às vezes não prospera. Por isso que às vezes a gente vê um lugar onde tem um monte de gente oprimida. E o rosto ele fala, porque quanto mais oprimida a gente é, mais ruga a gente tem. Nosso rosto vai ficando ali ó, encrostado. E o nosso corpo, ele vai falando das nossas dores, das nossas tensões. E a gente não foi chamado para isso. Eu gosto muito, muito de um texto que está em Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E o 30 fala assim, tomai sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo é leve. Se você, mulher, tá sofrendo, você tá carregando um jugo que não é suave e não é leve, não é de Jesus. E aí é anátema, seja amaldiçoado. E se alguém, através de um discurso, quiser colocar você para carregar esse peso brabo, você fala, carrega o peso você, porque não é isso que Jesus me chamou para fazer. A gente tem que começar a se levantar e aceitar aquilo que Jesus disse que era para a gente carregar, que é para a liberdade que ele nos libertou. Quando Jesus pagou o preço, ele falou, tetelestais, está consumado. Eu já paguei. E por que alguém vem dizer para você que não está pago? Que é você que tem que pagar o preço. Salvar o outro. Isso aí. E quantas mulheres aí, ó, o câncer de mama tá aí alastrando. Tantas coisas que a gente cala e que o nosso corpo grita, com câncer de mama, com gastrite, com câncer de útero, com câncer de estômago, obesidade, tantas coisas que a gente traz no nosso corpo morrendo. Só que a gente fala de sinais e sintomas no corpo, a gente está falando de um corpo que grita porque a voz não sai. E se a voz não está saindo, a voz precisa sair para que o corpo pare de adoecer. Se seu corpo está adoecendo, querida, grita. E os seus filhos estão vendo, né? As crianças estão vendo tudo isso. Nossas crianças estão vendo. Voltando a essa nova geração de mulheres, eu vou dizer para vocês quem são essa nova geração. Quem é? Eu também estou incluída, mas eu vou dizer para vocês. As principais mulheres dessa nova geração são as divorciadas. São as que nós falamos aqui. Ei, saia disso. Ei, denuncie. E ela sai, só que ela se torna uma mulher divorciada, porque o divórcio vai salvar a vida dela. Divórcio legítimo, porque existe também o ilegítimo. Mas nós estamos aqui para falar do índice maior, que são os legítimos, dentro da violência doméstica, onde a mulher é salva por um divórcio. Essa nova geração são das mulheres divorciadas. Que nós, mulheres casadas e as solteiras, precisamos apoiá-las. Elas não precisam de nós para nada, nem necessitam de nós. Mas para essa causa, elas precisam de nós. Elas passam ou passaram por coisas que nenhuma de nós, casadas e solteiras, queremos passar. Mas elas têm muito a nos ensinar, porque elas estão salvas. Elas saíram de relacionamentos abusivos, de violência doméstica, estão salvas, vidas. Deus as ampara.
E elas querem falar. Eu tenho certeza que essa nova geração é delas. Mas elas precisam de nós para ganhar mais vozes. Precisam de nós também justamente para não julgá-las. Porque nós, e a igreja, inclui a igreja, nós julgamos essas mulheres como uma mulher que não foi sábia, como uma mulher que foi tola, como uma mulher que não orou, como uma mulher que não foi submissa, e etc, etc. Nós falamos isso. E muitas vezes a gente encontra mulheres que falam assim, eu prefiro morrer a ser divorciada. Olha isso. Deus tem vida pra você. Deus tem vida pra você. Se esse sujeito que tá do teu lado te bate, te espanca, diz que você é feia, que você é burra, que você não sabe, você tem que pensar qual foi o visgo de jaca que te ligou a esse sujeito e pensar se foi Deus que escolheu ele pra você. Porque a gente fala aqui o que Deus uniu, o homem não separa. Será que foi Deus que uniu? Será que você não estava tão fragilizada que qualquer um que dissesse sim pra você, você ia casar com ele? A dependência emocional, que a gente também já falou em outras lives. E aí você tem que rever. Quem me uniu a esse negócio aí, ó? Será que foi Deus? E se Deus não uniu, ele não tem nada com isso aí, as suas escolhas. Então você precisa realmente rever e parar de arrastar a corrente. Porque toda a corrente já foi quebrada na cruz do Calvário. Amém. E se Jesus foi na cruz do Calvário e derramou o sangue dele por mim e pela sua vida, chega. Essa é a grande voz, Jesus. Jesus é a grande voz. Jesus é a voz que liberta os cativos. Jesus é a voz que liberta a mulher que apanha. Jesus é a voz que diz, ei, tem vida nova para você. Você pode recomeçar, você é livre para recomeçar. Você é livre para recomeçar até mesmo num divórcio. Sim. E aí você não precisa morrer a ser divorciada, não, porque você já está morta. Só que se você está morta e está nos ouvindo hoje é porque tem chance para você. Então decida recomeçar com vida e a tenha em abundância. E aí eu quero aqui as mulheres que são casadas, que graças a Deus de repente não sofrem toda essa dor, se permita apoiar umas às outras para que ela recomece. Outro dia uma mulher falou, eu sofro isso, então vamos recomeçar. Vamos recomeçar? Aí eu falei, o que você sabe fazer? Eu sei fazer sanduíche natural, então eu vou te dar, eu vou doar pra você, pra primeira remessa. Não quero recomeçar não. Então vai apanhar, porque eu doei o primeiro momento pra ela recomeçar. Você precisa de uma cesta básica para recomeçar? Mas eu não aceito viver uma vida melhor do que o que eu tenho. Olha, querida, essa semana, fim de semana, eu tava conversando com minha irmã e minha irmã falou assim, o que você quer comer hoje? Eu fui pra casa dela. Falei, quero comer caviar. Aí eu falei, não, caviar que é ruim, eu quero comer camarão. Aí minha irmã falou assim, Flor, será que a gente encontra? A gente foi num lugar, não tinha mais camarão. Aí eu falei assim, Flor, é melhor comer ovo com Jesus do que camarão numa casa infernal. E talvez você esteja pagando a sua vida infernal para poder manter o luxo que você tem. Só que Deus tem vida para você, luxo não é vida. E você viva, você lutando, trabalhando, você conquista o seu luxo. E aí é só você querer do seu jeito, com as possibilidades de criar luxo para você. Porque Deus não te prometeu luxo, Deus prometeu jugo suave, fardo leve e liberdade. Se você tem luxo hoje sem liberdade, vamos recomeçar com o que Deus prometeu, não o que você acha que é bom para você. Amor próprio é tudo, paz é tudo. E quem vai dar isso a vocês são vocês. A responsabilidade é de vocês. Até sobre o relacionamento abusivo, até sobre a violência. Escutem bem, responsabilidade não é culpa. Faça por você, não somente pelos seus filhos, mas em primeiro lugar por vocês. Eu separei 3 livros. Vai ficar gravada, né, Arlane? Vai. Eu separei esse livro. Existe vida além do divórcio? É uma pergunta. Existe. Existe vida. As 2 autoras estão vivas, então existe.
reconstruir suas vidas, são ótimas empresárias bem-sucedidas. Existe você que está assistindo aqui, que está viva, então existe vida além do divórcio. Eu não posso dar spoiler do livro, né? Mas já tô dando. Já respondeu a pergunta. Eu tô indicando outro livro aqui. Mulher cristã e bem-sucedida. Redefinindo biblicamente o trabalho dentro e fora do lar. Porque existe, ok? Esse outro livro, Decepcionado com Deus. Ouvi boas críticas dele. Realmente eu ainda não li. 3 perguntas que ninguém ousa fazer para Deus. Decepcionado com Deus. São 3 indicações. Eu gosto sempre de indicar livros aqui. Por quê? Nós entendemos, a página Liberte do Opressor crê que o conhecimento quebra o ciclo da violência. Se conhecer, leituras, cursos te motivam, te trazem amor próprio, te fazem ouvir a voz de Deus. Através de um livro, Deus fala com você. Através de um livro, você é curada. Através de um livro, de uma página como a nossa, de uma palavra, como foi dita aqui, entra a vida no teu coração, porque Deus fala dessa forma também. A voz dele também vem dessa forma, como diz a música do clipe. Então vale a pena você se dedicar por você. Pensem, reflitam sobre esse momento histórico que eu falei. Até o final de semana eu vou gravar um vídeo. Eu vou viajar por 4 dias com uma amiga divorciada, só eu e ela. Ela pediu isso pra mim. Eu, depois que divorciou, tem 2 anos de divórcio dela, 20 anos de casamento, sofreu violência moral e psicológica. E ela falou assim: Jane, eu não tenho mais amigas. Eu planejo viagens e eu não consigo viajar sozinha. Viaje comigo. E eu aceitei. Meu marido, ele me dá essa liberdade. Eu sou uma mulher livre e casada. Isso existe. E nós vamos viajar esse final de semana para o sul. E é lindo de ver a alegria dela, de dizer: eu tenho com quem falar, eu posso falar, eu tenho alguém para falar que não me vê como uma rival, que me acolheu e não me julgou. Porque infelizmente nós, mulheres casadas e solteiras, julgamos as divorciadas. Isso precisa mudar. Esse momento histórico são delas. Para quê? Para elas serem reconstruídas. São mulheres que querem e precisam ser reconstruídas. E quem vai as ajudar? Eu e você, eu e Irlânia e todas juntas. Ao ponto de fazer uma produtora com milhões de seguidores, uma cantora com milhões de seguidores, profissional, uma ótima profissional, a rever os seus conceitos, a rever o seu erro e consertar. Isso, somos nós que vamos fazer isso. Esse é um novo momento da igreja, um momento histórico de uma nova geração de mulheres. Que a igreja também não quer falar, porque a igreja não sabe lidar com a mulher divorciada. E quando eu digo igreja, sou eu e você, mulher solteira e casada, que a julga. Nós precisamos acolher essas mulheres, sem julgá-las principalmente. Deus fala com elas, elas ouvem a voz de Deus. Deus fala com todos, Ele ama todos. A música diz isso, Ele é o alfa e o ômega. E Ele está pronto à nossa ação, não só a nossa oração, de entregar e abrir a porta para Ele, porque Ele bate a porta. E dizer: ok, ei, me ajuda, me reconstrói. O que eu faço? E com certeza Ele vai dizer: não foi para isso que eu te criei. Não foi para levar um tapa e ser subjugada. Não, isso não é submissão. Não, não é isso. Vem para os meus braços, saia disso. Você tem conhecimento para isso, você tem pessoas para isso, para te apoiar. Você tem uma liderança e uma igreja para isso. Vem que eu vou transformar a sua vida. Essa é a voz que eu creio que Deus fala. Acho que eu já fechei. Já fechou? Falta pouco tempo. Alguém mesmo. colocou aqui. A igreja na época disse que para eu orar que ele ia mudar. Olha só. Ele não vai mudar se ele não for constrangido à mudança. Ele precisa ser constrangido à mudança. E como eu falei aqui no início, no anonimato, você ir na sua casa calada, e se você não encontra um apoio na sua igreja, você precisa gritar isso aí, você precisa colocar para fora, quebrar o ciclo da violência doméstica, que a gente já falou aqui,
que é o momento que ele te agradou, que ele te enfeitiçou aí, depois o momento de tensão, lua de mel. A gente precisa quebrar isso. E aí ele vai voltar sempre pra lua de mel, e aí depois ele vai chegar no encantamento, depois ele vai entrar em tensão, volta pra lua de mel e fica esse ciclo aí você sofrendo nesse meio do caminho. E quando tá na lua de mel, que você tá vivendo bem a beça aí, você acredita. Só que às vezes esse momento de lua de mel não dura 1 hora. É só mesmo pra você voltar a ficar amando. Que isso não é amor. Amor que não existe no amor próprio, eu primeiro para dar para o outro, amar ao próximo como a ti mesmo, não é amor. Então você precisa rever os seus conceitos de amor e começar a se amar, se gostar, se cuidar e ter amigas, voltar a se relacionar em família, quebrar o isolamento, para que você tenha um lugar seguro para você falar. E a gente, às vezes como crente, a gente acha que é forte, é o Hulk, não é o Hulk. A gente não é o Hulk. E por que não demonstrar fraqueza? Porque Jesus, na hora que ele precisou lá ir para o monte para orar, ele chamou amigos. Então ele está mostrando pra gente que vai ter momentos na vida que a gente vai precisar, ei, fica aqui comigo, ora comigo. Mesmo que as pessoas sejam falíveis, como os discípulos foram falíveis, mas pelo menos você compartilhou a sua dor, você colocou para fora. E isso é fundamental. Colocar para fora e ter pessoas para te apoiar nesse momento de dor. Sabe, um bom exercício e prática, não é nem exercício, deve ser de prática. Para as cristãs aqui que frequentam a igreja. Pergunta para o seu pastor, para a sua pastora, para a sua liderança. Ei, se eu apanhar do meu marido, o que a senhora faria por mim? Ah, eu estou namorando. Mesmo namorando, pergunta, se o meu namorado ou o meu marido, depois que eu casar, vier a me bater, pastor, que muitas vezes colocamos no lugar de nosso pai, o que o senhor vai fazer por mim se eu apanhar? Pergunta para ele. Dependendo da resposta, tu ali já pode sair fora ou ficar ou observar as coisas. Mas é um bom caminho para se você não tem a oportunidade de perguntar, mas de observar como que é a tratativa, como é o discurso sobre a feminilidade bíblica, sobre a masculinidade, se a sua igreja apoia os homens, se a sua igreja trabalha com os homens. Nós estamos aqui para falar do opressor ou dos homens. Eles sim, eles têm um momento de fala deles, mas a página não é para isso, a página é para você. Então, como nós dissemos do ciclo, é um ciclo vicioso para ambos, é para ti também. Então vai descobrir qual é o seu vício nisso, para você exterminar, ouvir a voz de Deus e ele te curar. Para você não ficar de relacionamento em relacionamento vivendo um ciclo vicioso, ou 10, 15, 20 anos num casamento nesse ciclo aí. Que para ti vai vir como? Como doença, como violência e tantas outras formas. Mas uma boa prática é você perguntar para a sua liderança. Eu perguntei para a minha liderança sobre vários temas. O que vocês pensam disso? Eu posso falar disso aqui? Eu perguntei antes de membrar. Ela tá aqui, ó. Minha bispa tá aqui. Por aqui. É. Eu perguntei pra eles, eu tive um momento ali, eu falei, eu quero falar disso, porque eu entendo que é o meu propósito de vida, que são assuntos necessários e até onde vocês podem me dar liberdade de falar isso ao povo que eu vou congregar. As minhas irmãs. Faça isso com a sua liderança. A gente tem pouquíssimo tempo. E a gente tem que pensar isso. Será que a vida que eu estou vivendo é a vida que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário? Uma vida livre, com uma mente livre, com liberdade. Quando eu saio para trabalhar, ou quando eu saio para fazer qualquer coisa, ou quando eu estou na igreja com a minha família, o meu lar é o lugar que eu quero voltar? Eu tenho paz nesse lar? Jesus que habita na igreja, que dá alegria à minha família, é o mesmo Jesus que está no meu lar me esperando quando eu chegar lá? Será que eu tenho que rever muitas coisas do Jesus que eu sirvo na minha casa? Será que Jesus, o príncipe da paz, está lá na minha casa com a paz? Quem é esse Jesus que você serve? Repense isso. E tenha um encontro com ele hoje, porque amém. Talvez ele fala. O que você está precisando é clamar a ele. Yeshua, Yeshua, vem no meu lar. Yeshua, restaura a minha vida. Yeshua, que a tua luz brilhe e que eu não esconda a cidade edificada sobre o monte, que é a minha vida e o meu lar.
e recomece essa voz, porque ele é o princípio e o fim. A voz que acalma o mar, faz demônio sair, pode curar e restaurar a vida. Essa é a voz do nosso Deus. E ele fala. Né? O tema foi a pergunta, ele fala? Sim, ele fala. Meninas,